Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês, vamos esperançar o GAC. Venha conosco. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, montando a estante nova, andando de bike, preenchendo a timesheet, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 185 do podcast Áreas Contaminadas. O podcast é editado por Lilian Correa Sorriz e é oferecido por pessoas muito queridas. São as nossas colaboradoras e os nossos colaboradores financeiros no Apoia-se. Em nome de toda a família ECD, agradecemos demais a essas pessoas que nos ajudam financeiramente a pagar boletos e também nos indicam que somos relevantes para o GAC e que devemos continuar trabalhando por essa construção coletiva. Na semana que passou, tivemos a grande alegria de receber mais um apoio financeiro na nossa campanha, do Carlos Marteletto. Carlão, em nome de toda a família ECD, muito obrigado pelo apoio e consideração. Quem também quiser e quem também puder contribuir voluntariamente conosco, faça como o Carlão, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, que tem tudo bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 patrocinadores, o que nos permite ler, estudar, discutir, conversar, elaborar os episódios aqui todas as semanas, e ainda nos enche de orgulho por empresas desse quilate, dessa importância para o GAC, quererem unir as marcas delas ao nosso trabalho. Isso para nós é o máximo. O patrocínio master aqui é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil. Agradecemos demais a essas 4 empresas. Bom, esse aqui é um daqueles episódios mais curtos, técnicos, direto ao ponto, onde eu faço uma explanação com comentários sobre um tema específico. A gente pensa aqui que esse tipo de episódio mais curto, mais direto, é importante para ajudar as pessoas, porque a gente aqui fala de temas que discutimos lá no Senac, na ABNT, reuniões da ESAS e outros fóruns, outras universidades e tal, mas nem todo mundo tem acesso fácil. Então a ideia é intercalar entrevistas muito legais com esses episódios aqui técnicos um pouco mais curtos. Contando um pouquinho a história desse episódio aqui que nós falaremos hoje. Isso começou com um corte que eu publiquei do podcast com o Neymar Almeida. Nesse corte, o Neymar, como sempre, nos brinda com uma história muito interessante e engraçada de um amigo dele que enfrentou dificuldade em medir VOCs de amostra de solo no saquinho, porque o saquinho já veio contaminado com VOC. E aí fizemos o episódio 179 falando sobre quais são os erros de medir o VOC no saquinho. Erros esses que vão muito além de um saquinho contaminado, de simplesmente um saquinho contaminado. O erro é muito maior que esse. Recomendo que vocês ouçam o episódio 179. Aí o Lúcio Alexandre vem e comenta sobre esse episódio fazendo uma pergunta muito interessante no LinkedIn, questionando se uma obrigatoriedade da acreditação para amostragem de solo, dos mesmos moldes que a acreditação para amostragem de água, isso melhoraria a qualidade das amostras de solo e da investigação como um todo. E aí eu fiz um episódio tentando responder essa pergunta, que é o episódio 183, onde eu discuti a acreditação como um todo para concluir que ela ajudaria muito pouco na amostragem de solo. E que essa ajuda seria essencialmente uma etapa quase nada importante do processo de amostragem de solo, que é a medição do VOC do solo no liner com o PID. Isso é muito pouco importante no processo todo. Aí recebi algumas mensagens sobre o episódio, que debati com mais profundidade na newsletter 192. Aliás, quem tiver interesse e ainda não conhece a nossa newsletter, eu acho que é uma coisa muito legal que a gente faz, eu envio pessoalmente todos os domingos de manhã para os assinantes via e-mail. Tem quase 800 pessoas assinando já.
Quem quiser receber essa newsletter é muito fácil, é rápido, é grátis. Basta preencher o formulário que tem o link na descrição desse episódio e na descrição de todos os outros episódios do podcast. Bom, eu debati isso na newsletter, mas eu conversei também com 2 pessoas durante essa semana sobre um tema que tangencia essa questão da acreditação. E o tema é a amostragem de água por screen point, ou amostragem de água direta, sem postos de monitoramento. Além de questionamentos técnicos detalhados, eu fui questionado, fui perguntado se uma amostra coletada no screen point é acreditável. E, se não for acreditável, ou se for acreditável, se é uma amostra válida para as nossas análises, para os nossos relatórios. E é isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês no episódio de hoje. Espero que vocês gostem, espero que ajude vocês no dia a dia. Vamos começar aqui alertando vocês que eu falei um pouco sobre esse tema no episódio 49, já faz um bom tempo, faz uns 3 anos. Mas hoje vamos tentar trazer uma abordagem um pouco diferente. De qualquer modo, é legal vocês revisitarem aquele episódio 49 lá de trás. Bom, mas o que é screen point? O que é amostragem de água por screen point? Basicamente é você ter uma ferramenta que colete uma amostra pontual de água, ou seja, uma água representativa de uma profundidade específica, de uma unidade de estratigráfica específica, através de um screen, ou seja, através de uma seção filtrante que permite a entrada de água por essa profundidade específica e somente dessa unidade específica. E qual é a diferença do screen point para o grab sampling? O grab sampling é a amostragem por captura, ou seja, é simplesmente catar a água para colocá-la em um frasco e analisá-la. É algo mais amplo, que pode ser feito em um rio, com uma garrafa de Van Dorn, por exemplo, pode ser feito em um posto de monitoramento, com um Baylor, ou com o antigo BAT-test, pode ser num furo de sondagem feita com rolo ou contrado manual, sondagem revestida ou não revestida, quando capturamos a água desse furo de sondagem, ou pode ser um screen point. Tudo isso aí é grab sampling, algo mais aberto, mas sem limites, vamos chamar assim. Já o screen point é um negócio específico, ele pressupõe um ponto, ou seja, uma profundidade específica, e a água vem somente daquele ponto, daquela profundidade específica, e pressupõe também um screen, uma seção filtrante, que representa aquele ponto. Por isso eu recomendo atenção quando vocês forem fazer, quando vocês forem exigir ou quando vocês forem contratar essa técnica. Porque se você pedir um grab sampling, pode aparecer alguém querendo fazer algo que não é tão representativo, algo que você não quer. O cara pode fazer um furo de qualquer jeito e catar água lá. E não é isso que você quer. Isso vai dar problema só por causa de uma confusão de nomenclatura. Então, grab sampling é captura de água, a amostragem de água por captura, é catar a água do jeito que der. Screen point é uma amostragem de água pontual de uma profundidade específica e somente dessa profundidade específica. Para fazer o que se propõe, o screen point é composto basicamente de um conjunto de hastes que varia de 1 polegada e 1/4 até 1 polegada e 3/4 de diâmetro. É um diâmetro pequeno para permitir a cravação de certa forma tranquila e precisa, essa cravação com máquina, claro, e ao mesmo tempo é um diâmetro grande o suficiente para permitir a entrada de algum equipamento de screen que proporcione uma retirada de uma boa amostra de água. Não é só isso, a ponta inferior do equipamento tem que ser cônica, tem que ter um cone lá no fundo para facilitar a cravação. E o furo deve ficar isolado, deve haver uma certa garantia, entre aspas, uma certa garantia de isolamento da camada que você quer amostrar. Não é bom que a água entre por cima, que escorra água por cima. Não é adequado que escorra essa água por cima, pela parede das hastes. A solução que os fabricantes encontraram foi ter uma espécie de espaçador na parte inferior da última haste, com um diâmetro um pouco maior que o da haste, de modo que esse espaçador impeça, ou melhor, dificulte a migração vertical de estratos superiores da água, de estratos superiores, para o screen, que fica abaixo desse espaçador. Bom, o screen, o que ele é? Tem basicamente 2 tipos. Um deles é o screen reutilizável de aço inox, com 3/4 de polegada de diâmetro, com ranhuras em grande área de abertura, normalmente espiralada. Não é ranhurada como nos postos de monitoramento, mas sim espiralada, como em alguns poços tubulares profundos. Esse screen vai por dentro das hastes. Se ele for de inox, ele tem mais ou menos 1,20 m de comprimento, permitindo que o screen seja de no máximo 1,20 m. Obviamente você pode abrir menos que isso, inclusive a ideia é que seja realmente menor que isso, 1,20 m é uma unidade muito grande. E a segunda alternativa, ao invés de usar esse de aço inox, é usar os screens de PVC, também com 3/4 de polegada de diâmetro, e nesse caso esses screens seriam descartáveis. E como são descartáveis, você vai fazer o screen do comprimento adequado para o que você quer naquele ponto. Tipicamente a gente usa com 30 centímetros de comprimento, mas você pode fazer com 20, com 40, com 50, com 90, sei lá, Depende do tamanho da sua unidade estratigráfica, você vai customizar o seu screen.
Esse screen vai por dentro das hastes, né? Então a haste tem aquele conjunto de hastes que tem um cone embaixo, e esse cone é descartável em geral, vou falar um pouco sobre ele mais à frente. Você descarta esse cone lá embaixo, vou falar como é que funciona esse mecanismo, e você sobe as hastes. Ao subir as hastes você expõe o screen. Esse screen tem 3/4 de polegada, tá? Então basicamente isso. E as hastes, quando você puxa ela para cima, ela vai isolar o screen. Então a água, em tese, só vai vir daquela unidade estratigráfica que está em contato com o screen. A água que está acima daquilo não entra no screen, essa é a ideia. No screen em si, a parte inferior dele tem um cap que evita que entre água e que entre material sólido por baixo, e na parte de cima desse screen, seja de inox, seja de PVC, tem outro cap com um tipo de pescoço. Esse pescoço faz com que o tubo passe pela haste, mas o pescoço não deixa essa haste cair no furo. Tá? Não pode cair no furo porque você vai ter que tirar o conjunto de hastes, e se ele não tivesse esse cap com esse pescoço, você puxa as hastes e o screen ficaria lá embaixo. Você não quer isso, né? Você quer tirar o screen, tá? Mesmo que ele seja descartável, porque se ele ficar lá embaixo ele vai te atrapalhar. É um negócio bastante engenhoso, interessante. Então, como eu falei, o screen é de 3/4 vai dentro da haste de 1 1/4 a 1 3/4, e você deve estar se perguntando como é que esse screen entra em contato com a água subterrânea, né? Bom, como eu falei, o conjunto de hastes é cravado até a profundidade final que se quer, né, se pretende investigar, monitorar e coletar a amostra. Vou imaginar que a gente quer amostrar de 5,40 a 5,70. A gente crava as hastes até 5,70. Chegando nessa profundidade, puxamos as hastes para cima até a profundidade inicial, no nosso exemplo 5,40. Quando a gente puxa as hastes, a ponteira descartável fica lá no solo, porque o diâmetro da ponteira é ligeiramente maior que o da haste, porém menor que o do espaçador, né? Fazendo com que, ao puxarmos as hastes, a ponteira, que está lá embaixo, né, no fim do conjunto de hastes, mas não está roscada, é uma ponteira não roscável, ela é apenas colocada. Quando você puxa as hastes, essa ponteira cai no furo, ela fica lá embaixo, perdida, por isso é uma ponteira descartável, e por isso é que ela deve ser feita com material inerte. As que vêm importadas são normalmente de alumínio, mas nós mandávamos fazer de nylon. Tá? Ela pode ser fabricada facilmente por qualquer torneiro, com nylon ou até em inox. Bom, beleza, a gente vai e puxa as hastes, a ponteira fica lá, e o screen, né, que é o tubo que está dentro das hastes, revestido pelas hastes, escapa e desce até a profundidade final, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, 5,70. Se o ferramental for bom, bem construído, tem um espaçador, portanto, existe um isolamento acima dos 5,40, o que dificulta a migração de água que está acima desses 5,40, e a água só entra no tubo através do screen que está posicionado entre 5,40 e 5,70. Então, teoricamente, a água só vem dali, que é uma coisa muito boa, e é isso que é a grande sacada, né, a grande vantagem do screen point. Há muitas vantagens em usar essa metodologia, né? Uma delas é que ela é muito precisa na profundidade, porque as ferramentas são pequenas e a gente consegue controlar muito melhor essas profundidades no direct push do que na hollow, por exemplo. Na hollow é um negócio brutão, né, gigante, temos incerteza da profundidade, porque, embora os trados ocos tenham sempre o mesmo tamanho, geralmente 1,5 m, embaixo tem uma sapata, que varia o tamanho. Além da sapata, tem os bits, também chamados de dedos, que ficam abaixo da sapata, que às vezes furam e às vezes não furam, porque pode haver compactação abaixo dos trados. Então não dá para você descontar tudo, porque você não sabe exatamente quanto ele furou efetivamente. E também precisa ver como é que esse fechamento, né, por baixo dos trados ocos, como é que é o entupimento dos trados ocos. Se for com peso, esse peso tem um comprimento um pouco maior que o dos dedos, então ele passa abaixo dos dedos. É mais uma incerteza de profundidade aí. Se o seu trado oco tiver portinhola, é ainda pior, porque tem uma compactação e tem uma necessidade de você levantar o trado para abrir a portinhola, para tentar abrir a portinhola. E levantar os trados, o conjunto de trados, é a receita para o solo lateral invadir o furo e reduzir a profundidade do seu furo. Se for com tampão, tem uma compactação severa logo abaixo dos trados e também tem uma necessidade de subir os rolos para romper o tampão. E aí, resumindo, a hollow é uma ferramenta pouco precisa, os furos ficam com profundidade estimada. Né? Não acreditem no que vocês leem nos relatórios e nos perfis, a realidade do campo é bem diferente disso. Embora você veja os tubos na profundidade que parece que está, você não sabe como é que está lá embaixo. Tá? Pode ter fechado furo, pode ter mais furo do que tubo, enfim, pode ter um monte de coisa. Fora que, dependendo da situação, tem muito material no fundo desse furo, e até no espaço anelar da seção filtrante.
E quem nunca viu darem uma empurrada nos tubos no furo que fechou? O furo está fechado, o cara dá aquela empurrada lá embaixo. Né? Todo mundo aqui já viu isso, com certeza. Isso é uma incerteza importante da profundidade da água que você está coletando. Então, se você fizer, como é o correto, um posto de monitoramento com uma seção filtrante pequena, tipo meio metro, você tem uma incerteza de meio metro, e a sua seção filtrante tem meio metro, aí vai ficar ruim para você. Né? Por isso que uma das vantagens importantíssimas do Screen Point é que você consegue manejar a profundidade muito bem, é exato, é preciso. Então é muito bom o Screen Point por causa disso. Esse problema, então, de abrir, de incerteza na profundidade não existe. A profundidade final é praticamente exata. E a abertura do screen também. Portanto, a seção filtrante vai ficar muito bem posicionada naquela unidade do estratigráfica que você deseja mostrar a água. Então, para isso, o Screen Point é uma solução excelente. Mas aí é claro, né, essa vantagem só é uma vantagem se você souber muito bem o que está fazendo. Ou seja, se você conhecer muito bem o meio físico, as unidades estratigráficas, quais são as unidades relevantes para o fluxo e quais dessas unidades de fluxo que são relevantes para serem amostradas. Ou seja, quais delas podem estar transportando a massa dissolvida que se particionou a partir de uma fonte secundária. Em resumo, somente depois de você ter feito uma boa amostragem de solo é que você pode fazer uma amostragem de água, como sempre. Se você não tiver uma excelente amostragem de solo antes, não adianta você querer usar o Screen Point. Querer coletar água a esmo, digamos a 5, 7, 9 metros, 5, 10, 15 metros, não é uma boa estratégia de investigação, seja com qual ferramenta for, e com o Screen Point não é diferente. Nesse caso, as limitações do Screen Point vão ficar mais evidentes e as vantagens ficarão diluídas pelo erro na escolha das profundidades. Repito, se você não souber as unidades estratigráficas relevantes, não use o Screen Point. Mais do que isso, se não souber as unidades estratigráficas relevantes, não colete a amostra de água, pois você não terá uma resposta adequada. Resumindo, a melhor forma de coletar boas amostras representativas de água é amostrar o solo antes, né? Por incrível que pareça, é fazer uma boa amostragem de solo. Bom, uma vez que a água entra pelo screen, né, pela seção filtrante ali do Screen Point, para onde ela vai e como coletamos essa água? Essa água entra pelas ranhuras do screen e entra nesse tubinho de 3/4 de polegada que está ligado às hastes cravadas, né, por aquele pescoço. Está unido às hastes cravadas por aquele pescoço que eu falei anteriormente. De modo que aparece aqui o primeiro detalhe para a gente prestar atenção. As hastes devem ser cuidadosamente descontaminadas depois de cada amostragem por Screen Point. Como não queremos coletar água que subiu até as hastes, a ideia básica é colocar a captação do seu equipamento de amostragem de água, de retirada da água lá de baixo, dentro do tubinho de 3/4, não dentro da haste, mas dentro do tubinho de 3/4. O equipamento de amostragem mais comum, mais usado nesse caso, é a bomba peristáltica, desde que, é claro, seja possível usá-la, ou seja, que o NA seja mais raso que 7 metros. Notem, não é a profundidade da captação da bomba peristáltica, mas sim o nível d'água mesmo, é ele que manda. Além da mangueirinha da bomba peristáltica, você pode usar, né, se não funcionar a peristáltica, você pode usar uma válvula inercial, né, com uma válvula de pé pequenininha, uma válvula de esfera, ou mesmo uma bomba de bexiga de pequeno diâmetro, isso também dá certo. Mas isso não é um negócio tão importante, né, como discutiremos um pouco mais adiante. O importante mesmo é você pegar a água, e é por isso que às vezes chamam o Screen Point de grab sampling. Realmente não deixa de ser um grab sampling, uma amostragem por captura. A grande diferença do Screen Point por um grab sampling muito aberto é que você está pegando a água que vem de um ponto, né, de um point, que vem de um lugar determinado e somente desse lugar determinado. Essa é a grande ideia, a grande sacada do Screen Point. A forma de pegar a água de lá de dentro é realmente pouco relevante. O importante mesmo é que ela vem do lugar certo, o que é algo muito raro nas investigações convencionais feitas com postos de monitoramento. E quais são as limitações, quais são as desvantagens do Screen Point? Bom, uma delas é muito evidente. A água que você coleta vem com muita turbidez, vem bastante turva, vem com muito sedimento, porque não tem pré-filtro, não tem estabilização, não tem nada. A água vem como ela está lá embaixo, andando pelos poros do solo. Isso pode ser um problema se a sua substância química de interesse for, sei lá, PCB, PAH, metais e algumas outras coisas. Aí não adianta querer usar filtro, né? Querer filtrar em campo como se fosse um posto de monitoramento. Você vai acabar gastando muito filtro e não vai ficar bom. Outra limitação, outro potencial problema é a demora na coleta dessa amostra. Tudo bem que você deveria, né, deveria escolher uma unidade estratigráfica de fluxo, mas às vezes essa unidade, mesmo de fluxo,
ela não tem uma vazão tão boa assim que te permite encher um monte de frasco. O uso normal para essa técnica é encher uns 2 vials. Se for uma boa unidade, muito boa unidade de estratigráfica de muita água, encher uma parte do frasco âmbar de 1 litro também, além dos 2 vials, né? Se você precisar de um monte de frasco, de coletar um monte de analisar um monte de substâncias químicas de interesse, um monte de parâmetros, o Screen Point não é a melhor técnica. Tem também o eventual custo da equipe de sondagem, né? Isso é uma limitação. Em geral, as empresas de sondagem têm disponibilidade limitada do conjunto de haste com Screen Point. E ela vai fazer 1 ponto, 2, 3 pontos, depois ela precisa retirar esses 3 pontos para fazer os próximos. E nem sempre entra água assim tão rápido, né, nos screens para você coletar. E acaba o processo sendo lento e, portanto, de certa forma custoso, porque você vai pagar a diária da equipe de amostragem, né, da equipe que está gravando o Screen Point, da sondagem. Isso fortalece o argumento que é extremamente relevante você ter feito uma excelente amostragem de solo antes de pensar no Screen Point, porque daí você já vai mais certeiro, e indo mais certeiro, você vai economizar tempo é economizar dinheiro, nesse nosso caso aqui. Bom, vamos então para as perguntas mais feitas sobre esse tipo de metodologia. A primeira pergunta que o pessoal sempre faz é se dá para coletar mais de uma amostra no mesmo furo. Bom, a ponteira é descartável, então não tem como você coletar a água em uma segunda profundidade. Digamos, você coletou aquele trecho lá de 5,40 a 5,70 e depois você quer avançar no mesmo furo para coletar de 7,20 a 7,50. Mas não dá, porque você perdeu a ponteira, não tem como continuar cravando. E aí tem gente que tem a solução, propõe fazer o contrário, ou seja, você começa pela profundidade maior, no caso aí você vai no 7,50 primeiro, abre até o 7,20 e depois você puxa ela até o 5,70 e ele fica aberto, né, do 5,70 ao 5,40. Mas, como vocês devem imaginar, isso não dá certo, né? Fica um furo aberto embaixo e a água de baixo vem para cima, a água de cima vai para baixo. A água coletada aqui em cima está totalmente misturada, então não dá para coletar mais de uma amostra por furo. Tem gente que propõe usar uma ponteira retrátil ao invés da ponteira descartável, para ela poder ser retirada por dentro das hastes, você coloca o instrumento de amostragem, depois você recoloca a ponteira. Eu já testei mais de um dispositivo como esse e é praticamente impossível você retirar essa ponteira de dentro sem causar nenhuma interferência. E é mais difícil ainda, e aí sim eu diria que é 99% impossível você recolocar a ponteira no lugar que ela estava. E garantir que ela chegou no lugar e você expulsou toda a interferência de dentro das suas hastes, que são pequenas, né? Então isso não dá certo. Agora, tem um tipo de solução de fazer alguma coisa que é mais ou menos como coletar mais de uma amostra em um furo, que é coletar água naquela profundidade com o Screen Point, daí você tira toda a composição, né, o screen, as hastes, tudo, descontamina as hastes, troca o screen descartável ou descontamina o screen de inox, monta tudo de novo, coloca outra ponteira descartável, usa um furo anterior como um guia e vai para a próxima profundidade. Na prática, isso é um novo furo, mas pode ser que tenha um ganho aí de você não precisar fazer uma nova quebra de piso para fazer a coleta dessa nova profundidade. Resumindo, não dá na mesma ação para você coletar água e continuar coletando, ou seja, não dá para você coletar água em muitas profundidades numa única ação, num único evento ali. Tentar economizar nisso vai te levar a erros, com certeza, vai levar a muitas incertezas e vai levar a problemas de representatividade da amostra. Uma outra pergunta muito comum, feita por quem já usou o Screen Point, se estiver demorando muito para juntar água lá e para você poder coletar, a gente pode deixar o Screen Point lá cravado de um dia para o outro e coletar no dia seguinte? A resposta claramente é que não. Tudo bem que temos um espaçador, e esse espaçador tem o objetivo de isolar a água que vem de cima e dificultar a entrada de água de cima no screen, e quando você puxa a água ela vem predominantemente do screen, né? Vem muito do screen, e é muito difícil vir água escorrida de cima, mas tem aquele ditado, né, da água mole em pedra dura, no caso aí em haste dura, tanto bate até que fura. Claro, não vai chegar a furar a sua haste, mas a pressão da água, tem uma coluna de água acima do seu screen, né, do seu espaçador, a acomodação dos grãos ali em volta da sua haste que você cravou, vai acabar encontrando o caminho preferencial e vai acabar certamente causando interferência na água que você vai coletar, vai vir água de cima. Isso é um grande problema. No dia seguinte, o pessoal vai ficar felizão, dizendo que, olha, juntou água, tá uma maravilha, mas tem grande chance da água ter vindo de onde você não quer. Então, não vale a pena você deixar para outro dia. Se não deu para coletar
na hora, ou então, sei lá, 1 hora depois, 2 horas depois, então você escolheu a unidade errada ou o screen point não serve para aquela unidade do estratigráfica. Então aqui eu volto a repetir, é sempre importante ficar muito claro o seu objetivo. Se você vai usar o screen point, é porque você conhece muito bem o meio, conhece muito bem as unidades e quer coletar uma amostra de água que seja representativa daquela unidade que você conhece, que você identificou, que você caracterizou e que você quer monitorar. Se esse é o objetivo, é importante ir atrás dele. O screen point normalmente vai dar certo para atingir esse objetivo. E finalmente vamos falar do conjunto de perguntas mais intrigantes aqui, que a gente recebe quando fala do screen point. Esse tipo de amostra, o screen point, é acreditada? É acreditável? Eu posso usar o screen point? O screen point é um screening? Eu posso fazer uma baixa vazão com o screen point? Em que situação o screen point é aplicável? Bom, eu repito aqui, é importante a clareza do objetivo. O objetivo é coletar água representativa de uma única unidade do estratigráfico e somente dela. Então o screen point vai lá, entra com uma ferramenta e coleta a água daquela unidade exata e somente daquela. Ele atinge esse objetivo, mas você tem que ter claro o objetivo. Teria sentido fazer uma purga com estabilização de parâmetros nesse caso? Não teria sentido. A ideia da purga é num poço de monitoramento você desprezar a água que está estagnada nesse poço, ou a água que não é representativa que está no poço, e só está no poço porque, claro, existe um poço. Se não tem poço, não vai ter essa interferência, não vai ter essa água estagnada. E, portanto, não há necessidade de purga se não tiver poço. Imaginando que tenha poço, você precisa fazer uma purga. Dentro das modalidades de purga, a única que leva em conta a performance hidráulica da zona-alvo que a seção filtrante do poço está em contato e que avalia os parâmetros físico-químicos para garantir que a água vem de fora do poço é a purga de baixa vazão, idealizada com aquela ideia de coletar uma água representativa do aquífero. Só que essa purga de baixa vazão, como qualquer purga, é totalmente dependente do poço. Se o poço estiver instalado em 5 unidades diferentes, a purga, por melhor que seja, por mais calibrado que estejam os equipamentos, por mais bem treinada que seja a equipe, por mais auditorias que a empresa tenha passado, não vai trazer água representativa de nenhuma das 5 unidades hidroestratigráficas. Isso é uma mistura. Talvez você ache que eu esteja exagerando em 5 unidades diferentes no poço, mas não é. Isso aí é praticamente a regra, especialmente quando você está fazendo trabalhos na cidade de São Paulo. Um poção de 3 metros de seção filtrante na cidade de São Paulo vai atravessar facilmente 5 unidades hidroestratigráficas. Então, não adianta a purga, pode ser a melhor purga do mundo que a água não vai ser representativa, porque o poço está errado. Mas vamos lá. Vou imaginar que o poço esteja corretamente instalado, esteja em uma única unidade estratigráfica. Nesse caso, a purga bem feita é importante, porque permite que a coleta de água seja representativa da unidade e não da água que está dentro do poço. Então, nesse caso, um poço bem instalado, ok, tem sentido fazer uma purga com estabilização de parâmetro e tal. Porém, se o seu objetivo é pegar a água imediatamente, não há necessidade de uma purga que estabilize parâmetro, que garanta que a água estagnada foi removida, porque não há água estagnada. A água que está na sua ferramenta estava na formação no momento da cravação da ponteira. É suficiente que você colete. Se você começar a purgar, você vai ter interferências. Você está atraindo interferências. Nesse caso do screen point, purgar é prejudicial, não vai te ajudar em nada. Resumindo, não tem sentido fazermos purga no screen point. Então, certamente não tem sentido estabilizar parâmetros, usar cela de fluxo, fazer uma purga de baixa vazão no screen point. Se isso não tem sentido, se isso não é para ser feito, obviamente isso não é uma amostragem acreditada. Se não é uma amostragem acreditada, também não é uma amostragem acreditável. Não tem como acreditar esse procedimento que eu estou falando aqui. Não tem como acreditar esse procedimento. E aí, nesse ponto do episódio, tem gente ouvindo aí, torcendo o nariz, tem gente desligando o player, e tem gente se perguntando, para que eu quero essa porcaria então? Bom, vamos lá voltar mais uma vez ao objetivo. O objetivo é coletar uma amostra de água representativa de uma unidade específica e somente dessa unidade estratigráfica específica. O screen point faz isso muito bem, é uma das melhores ferramentas para esse objetivo. É melhor que um poço de monitoramento bem instalado em uma única unidade, porque mesmo conhecendo bem a unidade antes de instalar o poço, mesmo que você saiba a posição exata dela em subsuperfície, a instalação do poço, como a gente já falou anteriormente, não é tão precisa, tem incertezas na profundidade.
Duas ferramentas que são tão boas quanto o Screen Point, são bem precisas para esse objetivo, além do Screen Point, são o poço pré-montado, sobre o qual falamos em outros episódios um pouco atrás, e voltaremos a falar no futuro, e o Waterloo APS e seus produtos derivados, seguidores. Entre esses produtos derivados tem o perfilador vertical do aquífero, que eu propus na minha tese. Mas, em termos de ferramenta largamente utilizada, largamente disponível no Brasil, o Screen Point é melhor para essa precisão na coleta de água de uma única unidade de estratigráfica específica. Pré-montado, Waterloo APS, perfilador vertical do aquífero, HPT GWS, são coisas legais, a gente vai falar delas em algum momento no futuro, mas não são objetivo desse episódio e também não é tão fácil você conseguir aqui no Brasil. O Screen Point é fácil de você conseguir no Brasil, por isso eu estou me dedicando nesse episódio ao Screen Point. E, dentre essas ferramentas, o Screen Point é a mais disponível e é muito adequada para atingir esse objetivo. Bom, uma amostra coletada dessa forma é somente um screening? Eu considero que não, que é uma avaliação quantitativa muito boa da concentração da substância química de interesse em fase dissolvida naquela unidade do estratigráfica específica. O Screen Point serve para delimitar plumas em fase dissolvida? Sim, com certeza, serve muito bem para esse propósito, desde que, novamente, as unidades do estratigráfica sejam bem conhecidas e que tecnicamente o Screen Point seja bem feito. É muito difícil que o Screen Point forneça falsos negativos, então, para delimitar plumas de fase dissolvida tridimensionais, tanto no sentido horizontal quanto no vertical, o Screen Point é uma ferramenta muito boa. E quanto à qualidade e representatividade da amostra, eu acredito que mesmo com as limitações, com turbidez elevada e tal, eu considero a amostra coletada por Screen Point muito superior, incomparavelmente melhor que uma amostra coletada com todos os critérios de purga, acreditada, em um posto de monitoramento que não representa nenhuma unidade. Portanto, de um poção, coletar uma amostra excelente, acreditação na NASA, mas de um poção, e o poção não mede nada. Então nós podemos aqui discutir, eventualmente, entre uma amostra coletada por Screen Point e uma amostra coletada com todos os critérios, acreditada e tal, num posto de monitoramento bem planejado, bem construído. E aí vai ter vantagem aqui, desvantagem ali e tal, podemos aí debater um pouco. Mas, quantos poços bem projetados, de acordo com a unidade de estratigráfica, com dimensionamento de pré-filtro, com dimensionamento de ranhura de pré-filtro, com modelo conceitual bem feito, projetado e depois instalado numa outra oportunidade que vocês já viram na vida de vocês. Foi realmente muito pouco. Eu vi muito poucos na minha vida. Muito poucos postos de monitoramento foram bem projetados e bem instalados. Bom, e aí um planejamento de investigação que eu porventura venha fazer um dia, eu poderia tranquilamente propor o uso do Screen Point para investigação da fase dissolvida. Distribuição tridimensional da pluma particionada, tendência de fluxo, tendência de transporte e tudo mais. E aí os postos de monitoramento, caso sejam necessários, viriam numa fase posterior, realmente para monitorar. É assim que eu planejaria uma investigação de fase dissolvida. E aí tem aquela velha pergunta também, A CETESB aceita isso aí? O órgão ambiental do estado X aceita o Screen Point? Bom, eu não posso responder pelos órgãos ambientais, é claro, mas eu acho que eles devem aceitar, ou pelo menos que eles deveriam aceitar, se você indicar toda a coerência do seu estudo no seu relatório. Ou seja, você identificou, delimitou e caracterizou certinho as unidades hidroestratigráficas. Você identificou, delimitou e quantificou certinho as fontes secundárias. Você viu a interação e identificou as unidades hidroestratigráficas mais relevantes para o fluxo e transporte da partição da fase dissolvida, que está interagindo com a fonte secundária. Você utilizou a metodologia correta, tomou os cuidados necessários de descontaminação, capturou a água de forma correta. Aí não tem por que recusar um estudo como esse, ainda mais uma área que está contaminada. O órgão ambiental poderia eventualmente torcer o nariz se você fizer isso aí para dizer que a área não está contaminada. E aí também valeria uma discussão com o órgão, mostrar o que você fez, evidenciar e tal. Mas, se a área estiver contaminada e você estiver refinando o seu modelo conceitual, acho muito difícil que um estudo desse, com esse grau de robustez, não seja aceito por qualquer órgão ambiental. E aí, novamente, a gente volta na história. Mas e a acreditação? Repetindo, na minha opinião, vale muito mais a água coletada do lugar certo, coletada da unidade certa, sem mistura, sem diluição, do que um procedimento excelente de purga e coleta. Se é para escolher, sem dúvida nenhuma, eu escolho coletar a água do lugar certo, porque isso ganha de longe de coletar
água com o melhor equipamento, com a melhor calibração e acreditado do lugar errado. Esse é o principal motivo que eu esteja, em uma série de episódios aqui, de certa forma questionando a acreditação 17025. É excelente para padronizar os processos, para garantir alguma rastreabilidade e para muitas outras coisas, mas a acreditação não vai garantir de jeito nenhum que a amostra é representativa, nem a amostra de água, muito menos uma amostra de solo. O que vai garantir essa representatividade, que a amostra é boa, é um olhar particular, um olhar atento e olhar treinado para aquele meio específico em interação com aquele contaminante específico naquele lugar ali. Portanto, o Screen Point serve muito bem se o seu objetivo for coletar uma amostra de água daquela unidade do estratigráfico, mesmo que não seja acreditado. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que eu tenha conseguido esclarecer os pontos mais relevantes dessa metodologia e que ajude vocês no dia a dia. Se você tem algum comentário, alguma pergunta, observação, se discorda de algum ponto, é só fazer como algumas pessoas fizeram nos episódios anteriores, me mandar aí uma mensagem, me mandar um e-mail, um WhatsApp, ou fazer comentário no próprio vídeo do YouTube ou do Spotify, ou no LinkedIn, seja como for. E a gente continua esse debate por aqui, ou continuar na newsletter, e assim todo mundo ganha, todo mundo aprende, todo mundo cresce. E falando aí na newsletter, o link para vocês assinarem gratuitamente está na descrição desse episódio. É muito legal a newsletter, a gente debate muita coisa por lá também. Quem gostar de textos, assine a newsletter gratuitamente, é rápido, e nos acompanhe também nesse canal. E agradeço demais a atenção de vocês. Nós da ECD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês para esperançar esse mundo, e lutando também para que ele seja melhor e que seja mais justo para todo o planeta e para as futuras gerações. Então sigam a gente nas redes, no Instagram é @ECDambiental, no Spotify é Podcast Áreas Contaminadas, no YouTube é canal ECD Training, tem o meu LinkedIn, Marcos Tanaka Reis, e vamos em frente. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e às nossas queridas colaboradoras financeiras do Apoia-se, que mantém a gente no ar todas as semanas. E aí, se você quiser e se você puder, junte-se a esse grupo de apoiadores no site apoia.se/ecdambiental. Agradeço também demais aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions, a EBP Brasil e o Laboratório E-Consulting. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.